Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração, pedir para que o Senhor venha nos ajudar no entendimento da palavra. Pedir desculpas também porque fiquei um tempinho sem gravar, tem sido bem corrido para mim também. E a gente tem que estar em comunhão com Deus, né? Então tem horas que a gente tira um momento para a gente meditar na palavra, buscar em Deus a direção, em tudo, sabe? Buscando muito, muito em oração, que é muito importante estar orando e meditando na palavra, para que no momento certo a gente possa estar falando aquilo que o Senhor realmente quer, entendeu? Que não venha falar da nossa própria boca, mas que a gente venha ministrar a palavra de Deus, aquilo que realmente o Espírito Santo quer para nossas vidas. E aí eu estava aqui lendo algumas passagens agora nesse momento, aqui meditando sobre a palavra de Deus. E aí eu entrei aqui em Mateus e eu já vou fazer a oração para a gente estar procurando entender melhor e estar falando para os irmãos aqui. Nós estamos aqui aprendendo com a palavra. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Deus, que entrar nesse canal, entrar nesse vídeo, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa. Abençoa, Senhor, abre o entendimento dos seus filhos, ó Pai. Endireita, Senhor, os caminhos tortuosos, Pai. Pai, queira, Senhor, usar as nossas vidas como canal de bênção, através de nossas vidas consigamos alcançar outras pessoas, Pai. Que eu, meu Pai, venha te servir, que eu venha, meu Deus, alcançar vidas através da minha vida. E que essa pessoa também se torne, meu Deus, cada dia mais um canal de bênção na tua presença. Que o Senhor possa, Pai, repreender todo o impedimento espiritual pelo poder do teu nome e do teu sangue, Jesus. Repreenda todo o bloqueio, meu Pai, da mente, todo o impedimento, meu Deus, faz cair por terra, Pai. Que a partir de agora, a partir do momento que essa pessoa entrar nesse vídeo, ela venha receber o entendimento que o Senhor vai ministrar através da minha vida, Pai. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo usando a minha vida, Pai, para alcançar outras vidas e assim a tua obra, a tua vontade prosperar entre nós. Pai, eu já te louvo e te agradeço. Eu agradeço pela vida de todos que entraram nesse vídeo, Pai. Que o Senhor possa alcançar os caminhos, todas as áreas da vida deles, Pai. E o teu nome será engrandecido e exaltado. Desde já te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos meditar então na palavra do Senhor. Eu achei muito forte aqui, porque aqui a gente está lendo em Mateus, capítulo 25. Aqui ele está falando dos talentos, né? Daquilo que Deus coloca nas nossas vidas, e às vezes a gente não tem forças, a gente às vezes não consegue, é tanta coisa que tenta nos atrapalhar no meio da nossa caminhada, mas não devemos abrir mão do que Deus colocou. Então Deus tem usado a minha vida para te alcançar, e eu creio que você também é um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus quer te usar de tal maneira que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente acha que não consegue, mas o Senhor, Ele trabalha através de nós. Ele conta conosco. Então, eu comecei aqui a refletir e até me deu, assim, uma tristeza. Falei, meu Deus, como é que pode, né? A gente não consegue muitas das vezes. É muito difícil a gente conseguir cumprir totalmente a vontade de Deus aqui, toda a palavra que tem nos orientado. Toda a orientação que Deus dá através da sua santa palavra é para que nós possamos crescer na fé, crescer no conhecimento e crescer também na obra do Senhor. A obra do Senhor precisa prosperar. A obra do Senhor precisa prosperar nos quatro cantos dessa terra. E o Senhor tem a vontade de nos usar. Só que às vezes nós abrimos mão da vontade de Deus por tantas outras coisas, tantos outros impedimentos que aparecem, e aí a gente se distrai com outras coisas e acaba deixando de fazer o que foi feito, o que foi falado. E aqui ele está orientando através da parábola, né? Ele começou a falar da parábola do rei, que deixou seus servos ali para poder estar cuidando, e ele deu
deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro, e para outro ele deu 1 talento. Então, o que ele deu mais pouco, ele não fez nada. E às vezes nós temos pouco tempo, às vezes nós temos pouca condição, mas às vezes nós acabamos escondendo o nosso talento e se distraindo com outras coisas, achando que nós não temos nada para oferecer, que nós não podemos fazer nada na obra de Deus, que nós não podemos fazer nada para agradar o coração de Deus. E se nós fizermos o que agrada o coração de Deus, Ele vai nos retribuir. Não importa o tanto, não importa a quantia, mas o que importa é a qualidade, aquilo que você consegue fazer para Deus. Você faz de todo o teu coração, toda a tua alma. Isso agrada o coração de Deus. Então vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler então. Eu vou ler do 31 em diante, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 31. Pega a sua Bíblia e se você não tiver com a Bíblia aí, vamos pensar, vamos aqui usar aqui nosso, pedir para Deus abençoar nossa mentalidade, dar direção aqui nas palavras certas, em nome de Jesus, para que possamos entender, possamos passar aquilo que o Senhor, quer que nós entenda, que o Senhor possa abrir nosso entendimento e que o Senhor possa trabalhar em nós, o nosso interior, para que nós entendamos e nos esforçamos a procurar obedecer o Senhor, porque vale muito mais a pena a gente obedecer o Senhor. Nós somos filhos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos formou, mas Ele nos formou para mostrar a sua glória. A glória dele é grande, então Ele quer que nós o adoramos de verdade, em espírito e em verdade, em todo o tempo, e aprendamos a agradá-lo. Porque não basta só nós querer agradar a Deus. A gente quer agradar a Deus, mas nós temos que aprender, entendeu? E a gente aprende com a palavra. Nós temos que aprender com a palavra, com a oração, buscando de corpo, alma e espírito, para que a gente aprenda, porque precisa. A gente estamos num tempo, nós estamos vivendo os últimos tempos da terra. Os últimos tempos, Jesus está voltando, então a gente precisa aprender. A gente precisa se esforçar para aprender a agradar a Deus, para aprender o que Deus quer de nós, nos esforçarmos na palavra, nos esforçarmos em buscarmos entendimento, para que Deus possa abrir nosso entendimento espiritual e nossa visão espiritual, para que nós possamos absorver o melhor que está aqui na palavra, que muitas das vezes a gente não absorve, às vezes a gente fica meio assim, meio só na beiradinha, mas não consegue às vezes absorver a palavra. Então vamos ler. Eu vou ler do 31 em diante, capítulo 25 de Mateus. Está escrito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão remidas diante dele, e apartará uns de um lado e outros do outro, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirás, ó rei, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, pois por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Benditos, tá escrito assim, ó. Então vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Tive na prisão e foste me ver.
Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te visitamos, te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirás também aos que estiveram à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestiste. E enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles lhes também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou quando te vimos com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. E irá estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então ele está ensinando aqui. Está ensinando que nós devemos nos compadecer mais das pessoas. Sabe, não é apenas dentro de uma igreja, não é apenas fazendo para aqueles que a gente conhece. A obra de Deus tem que ser feita de todo o nosso coração e em todo momento. Em todo momento tem uma alma precisando de ajuda. Em todo momento tem alguém gritando socorro a Deus. E Ele quer nos enviar a cuidar dessas almas, a cuidar dos seus pequeninos. Então, a gente tem que exercitar a nossa fé em Deus de verdade. Quando Ele fala que Ele estava nu e não vestimos. Quando Ele fala, eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Quantas e quantas vezes a gente deixa de lado alguém que do nosso lado, na nossa frente, sempre tem alguém necessitado. Quantas das vezes tem alguém que precisa mais que a gente? E a gente deixa isso para lá e vai fazer para pessoas, às vezes, que nem precisa, que nem tá querendo, que nem precisa de nós. A gente dedica o nosso tempo, a gente dedica muitas coisas, a gente dedica a muitas coisas. A gente dedica tudo a outras coisas. Mas aquilo que realmente agrada a Deus, muitas das vezes a gente deixa de lado. Muitas das vezes a gente não olha. Então, é isso que o Senhor está nos falando nessa noite. Nós devemos nos preocupar no que realmente agrada a Deus. O que realmente agrada a Deus? O que realmente o Senhor quer fazer através da minha vida? Será que Deus está querendo apenas que eu cuide de quem está dentro da igreja? Será que Deus quer que eu apenas cuide da minha família? Será que Deus quer apenas que eu cuide das pessoas que eu conheço? Será que Deus quer que eu me dedique todo o meu tempo a fazer para pessoas que muitas das vezes não tá precisando tanto assim? Porque tem sempre alguém que está precisando mais. Só porque eu não conheço, só porque eu não sei onde mora, só porque tá jogado ali na calçada, tá sem um teto para morar. Será que eu não posso dar mais atenção para isso? A gente pode mudar. Então, esse servo onde que ele tinha um talento, é o que eu tô querendo explicar hoje.
Eu não sei nada, sabe? Eu não tenho, assim, eu tô aprendendo com a palavra de Deus. Eu preciso aprender com Deus, com a palavra, com a oração. Eu preciso me dedicar a Deus para me aprender com Ele, para me poder fazer o que Ele quer que eu faça, sabe? Que eu possa estar fazendo, que eu possa estar levando o evangelho, que eu possa estar ajudando alguém, mas de acordo com as minhas possibilidades, tipo de, mesmo que seja pouco no financeiro, mas eu quero que Deus me ajude no meu espiritual, para eu poder ajudar outras vidas. E às vezes a gente acha, ah, nossa, mas isso aqui que eu sei que eu consigo fazer é tão pouco. Eu não sei fazer, então é só porque eu acho que eu não sei, que eu não tenho capacidade de fazer, eu não vou fazer. Não. Nós temos que fazer porque Deus nos capacita. Às vezes a gente acha que não consegue, a gente acha que não dá, mas Deus, ele capacita nós para fazer aquilo que agrada o coração dele. Por exemplo, eu não consigo, eu não tenho, sabe, eu não levo nem jeito para fazer o que eu estou fazendo aqui, lendo a palavra de Deus, mas é o pouco que eu tenho. O meu talento é pequeno, é pouco, mas eu tenho que trabalhar em cima dele. Tá entendendo como funciona? Então a gente tem que trabalhar naquele pouco que Deus nos deu, porque ele fala, entendeu? Que se você cuida do pouco, ele te coloca sobre o muito. Se você não sabe nada hoje, se você se esforçar em aprender, em obedecer a Deus, ele vai te ensinar. Eu sou uma pessoa que eu me considero como não sei nada, eu não sei nada. Mas o Senhor sabe do que ele é capaz. Entendeu? Então, se eu ficar olhando para minhas impossibilidades, eu vou ser impedido o tempo inteiro. Se eu for olhar pelas minhas condições, eu não vou fazer nada por ninguém nunca. E não é porque alguém não fez por mim que eu não tenho que fazer. Então é isso. A gente precisa trabalhar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Sabe? Trabalhar com amor, com carinho. Sabe? Olhando para o próximo com amor. Olhando para o necessitado com misericórdia. Às vezes a gente não tem. Lógico que não. Mas a gente pode fazer. Ninguém é tão pobre que não possa fazer nada por ninguém. Todo mundo pode. Se você não pode de um jeito, você pode de outro. Tá entendendo? E aí Deus trabalha através da sua vida. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. Ele está querendo trabalhar através de nós. Então, às vezes a gente quase abandona o barco. Quase a gente abre mão. Porque é difícil, é muita coisa. Mas Deus está trabalhando em nós. Você crê dessa forma? Eu estou crendo dessa forma. Deus está trabalhando em mim. Eu vou passar por dificuldade? Vou. Tem horas que eu quase não vou dar conta, tem horas que eu vou ficar meio assim, mas o Senhor vai me sustentar, vai me segurar pela mão forte e poderosa dele, e ele vai me introduzir de novo no centro da vontade dele, e eu vou conseguir chegar onde o Senhor designou para minha vida. Declara isso você também. Declara isso na tua vida, que as tuas impossibilidades que você sente que você tem estão sendo retiradas da tua vida pelo poder do nome do sangue de Jesus. Receba essa palavra, receba e guarda no teu coração, que você não vai parar. Deus não vai deixar a gente parar, não. Vamos lutar, vamos ser fortes, vamos ser corajosos e vamos fazer aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. É um talento, mas você não vai enterrar o teu talento. Eu não vou enterrar o meu talento. O que o Senhor quiser para minha vida, em nome do Senhor Jesus, eu determino que eu vou fazer, eu vou cumprir. E você declara isso na tua vida também. Em nome de Jesus, eu vou cumprir o que o Senhor designou para minha vida. Eu vou conseguir fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. O que importa não é o que os outros vão pensar de mim, mas o que importa é o que o nosso Senhor Jesus, o que Deus pensa de mim. E Ele pode, Ele é todo poderoso, de me fazer um vaso perfeito nas mãos dele. Eu creio dessa forma, você crê? Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?